para os portugueses a minha primeira palavra. O vosso voto foi um voto de fé na democracia, ao inverter a abstenção que parecia imparável. Querendo dizer, nos 50 anos do 25 de Abril, que o voto vale sempre a pena, a liberdade vale sempre a pena, a democracia vale sempre a pena. Que bom recordá-lo neste 2 de Abril, o mesmo dia em que há 48 anos se realizou a votação final global da Constituição, em que tive a honra de participar, uma Constituição debatida em plena e conturbada revolução. Senhor Primeiro-Ministro, acaba de assumir funções por ter encabeçado a candidatura mais votada pelos portugueses, para substituir quem liderou o mais longo governo neste século e o segundo em democracia, sempre com sensibilidade internacional, em particular europeia, que foi e é de interesse nacional. A vitória eleitoral foi difícil, porventura a mais estreita em eleições parlamentares, mas imagino que talvez por isso a mais gratificante. Ao votar, os portugueses fizeram 3 escolhas e o somatório dessas 3 escolhas define o mandato recebido pela coligação, mas também pelo seu líder. Escolheram, pelo aumento da participação, exigir do Governo, saído das eleições, reforçada aproximação às pessoas e aos seus problemas. Escolheram depois mudar de hemisfério de Governo. Não deram ao partido que dispunha de maioria absoluta de mandatos uma nova maioria. Nem lhe deram minoria que fizesse maioria absoluta com outros partidos do mesmo hemisfério. Nem deram, e aí por uma diferença muito exígua, ao principal partido desse hemisfério, a vitória eleitoral. Escolheram finalmente dar a vitória ao setor moderado e não ao setor radical do outro hemisfério. O mandato parece óbvio, mas é complexo. Por 4 razões. O panorama internacional, a governação económica e social interna, a base de apoio político, o tempo disponível. Primeiro, o panorama internacional. O mundo está pior em 2024 do que em 2023. E pode piorar, dependendo da influência das eleições norte-americanas nas guerras. E da influência das guerras na economia, no crescimento, na inflação e nos juros. O que Portugal pode fazer é pouco e é muito. Pouco porque o mais importante depende de outros. Muito porque podemos ter bom senso e fazer na Europa e no mundo o que resolva problemas e não os agrave. E manter a coerência e a credibilidade política e financeira que tanto trabalho nos tem dado a criar e a recriar ao longo de anos de democracia. Segundo, a governação económica e social interna. Aqui o papel é nacional. Onde não temos problemas, não os devemos criar. Como no consenso sobre mais crescimento, investimento e exportações, no equilíbrio das contas públicas, na atenção à dívida externa, pública e privada, no aproveitamento das vantagens da segurança e certeza nacionais perante a insegurança e incerteza internacionais. Onde temos problemas de custos ou disfunções económicas e sociais que possam romper estruturas fundamentais do Estado ou áreas sensíveis do tecido social, não há como não intervir, com o cuidado de não atingir o núcleo crucial daquilo que não é problema. Terceiro, a base de apoio político. Com uma representação parlamentar como a obtida, importa saber com o que conta o Governo e o que deve alcançar. Conta com o apoio solidário e cooperante do Presidente da República, que aliás nunca o regateou ao seu antecessor.
mas não conta com o apoio maioritário na Assembleia da República e tem de o construir com convergências mais prováveis em questões de regime, política externa, de defesa, europeia, financeira, de repercussões internacionais ou de compromissos eleitorais semelhantes. Para convergências menos prováveis, noutros domínios, o diálogo tem de ser muito mais aturado e muito mais exigente. Para decisões como reformas estruturais ou orçamentos de Estado, essa exigência é ainda de mais largo fôlego. Conta para tudo isso de um apoio popular que lhe deu a vitória, mas para o qual terá de conquistar muito mais portugueses, ou porque próximos nas ideias, ou porque convencidos que o trabalho que faz merece esse apoio alargado. Quarto, o tempo disponível. É muito longo em teoria, porque é de 4 anos. Na prática, para o que é muito urgente e para o que foi prometido em campanha, é muito curto. Para a saúde, plano de emergência, sem esquecer a estabilização de todo o modelo de gestão do Serviço Nacional de Saúde. Para a habitação, maior abertura ao privado e ao social, atenção às classes médias, sem esquecer os que necessitarão sempre de habitação de iniciativa pública. Para a educação, pacificação dos anos letivos, em especial na escola pública, sem esquecer os professores. Para a permanente aceleração do PRR e crescente foco no Portugal 2030. Para a localização do aeroporto, a solução da TAP e a contínua aposta na ferrovia. Para a mais visível eficácia da entidade de transparência no combate à corrupção. Noutro plano, mas muito urgente, mais ainda em tempo de guerra, para a valorização do Estatuto Militar. Em tempo de segurança, para o fim da discriminação entre as várias forças. Em tempo de novos consensos sobre justiça, para a superação de bloqueios e incompreensões que travem a economia, a sociedade, a justiça e a democracia. Sr. Primeiro-Ministro, em suma, o mundo não ajuda. A governação económica e social interna pode ajudar. A base de apoio político, tal como o tempo, dependem do alargamento da primeira e do uso do segundo. E de como atuarem aqueles que só ganham com soluções estáveis para o regime e para os portugueses. Será uma missão impossível? Não o creio. Francisco Salgado Zenha gostava de dizer: há sempre soluções em democracia. E será muito difícil? Certamente. Um clássico, Frei Manuel Bernardes, escrevia no final do século XVII uma obra intitulada de O Pão Partido em Pequeninos. Aplicável a esta situação, significa parte-se um problema em vários mais pequenos e resolve-se um a um, sem perder a vista do todo, com paciência, sem elevar expectativas ou criar ambições ilusórias. Pode não ser espetacular neste tempo de grandes emoções, paixões, seduções pela sensação imediata, mas poderá ser um caminho com virtualidades. Os portugueses só ganham se com este ou outro caminho o Sr. Primeiro-Ministro puder corresponder ao voto que deram à coligação que liderou e até a muito outro que lhe não deram, desde que entendam ambos que é bom que tenha sucesso, porque esse sucesso a todos aproveitará. Tal como os portugueses só ganham se com a mesma humildade e determinação com que aí aportou, nunca se esquecer deles, dos jovens que desta vez apostaram no voto, aos menos jovens que se recusaram a perder a esperança, se nunca se esquecer de todos eles. São a única razão de ser da missão que hoje assumiu, porque eles, e eles todos, são Portugal.
condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções, mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Deseja a todos uma Páscoa muito feliz. O cheirinho da Páscoa é presente no Universal. As nossas carnes frescas de cabrito, coelho, borrego, leitão e peru. Os nossos queijos de Portugal, o azeite, os nossos enchidos e o presunto. Temos uma grande variedade de amêndoas. O Universal deseja a todos uma Páscoa muito alegre. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Esta Páscoa é mais doce na padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Temos os doces amarelos e brancos e o famoso pão de ló. Somos especialistas no folar à moda do Minho. Que a sua Páscoa seja mais doce com a padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Olá a todos, continuamos a levar até si a riqueza da chegada dos portugueses ao Canadá. Hoje, no seio de Maria Tavares e Rogério Santos, irá de encontro com aquilo que você está à espera. Alô, eu sou Maria Tavares, eu sou de São Miguel, da freguesia de Rives. Cheguei aqui ao Canadá no dia 15 de dezembro de 1968. Foi um dia que estava uma tempestade enorme. Sou Rogério Seabra dos Santos, tenho 74 anos, sou natural da Bairrada, Anadia. A minha terra chama-se Paredes do Bairro. Cheguei ao Canadá em 1974. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz.
Atrás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos rachos de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Obrigada, Sra. Dona Maria, de nos acolher e o Sr. Rogério no vosso conforto. Será certamente uma conversa prazerosa. Obrigada. Como estão os senhores? Bem, obrigado. Estou muito bem, tenho um prazer muito grande de ter a senhora Conceição comigo, porque esta senhora já conheço há longa data, já há 20 e tal anos. Foi uma senhora que até me ajudou muito, para falar a verdade, ela ajudou muito quando eu conheci, ela era a minha amiga, andávamos a passear juntas. Muito bem, muito obrigada à Conceição por tudo. Obrigada, Sra. Dona Maria. Eu gostaria de entrar num diálogo para o conhecimento das pessoas que não sabem como é que foi. Chegou ao Canadá em que ano? Eu cheguei ao Canadá no ano de 1968, no dia 15 de dezembro. E como é que estava esse dia, Sra. Dona Maria? Olha, você não quer saber, tinha tanta neve que até perdi um sapato. Ai, foi? E como é que o encontrou? Nunca mais encontrei, porque eu tive que ir às costas daquela senhora que foi buscar no aeroporto, teve que levar as costas para a escada acima, porque eu não tinha sapatos. E foi a Mirabel? Foi, não, naquela altura era Dorval, ainda não existia Mirabel. Ah, certo. A Ok. Mirabel só foi feita depois. Olha, e eram muitas malas que trazia? Trazia uma mala, e a Uma mala só? que trazia tinha dois vestidos lá dentro e 10 cêntimos na carteira. Ah, Foi a chegada ao Canadá que eu tive. e o Sr. Rogério, como é que foi? Foi em que ano que chegou o Sr. Rogério? Eu cheguei aqui ao Canadá em 1974. Sim. E o que é que o senhor trazia na sua mala? Traziam 4 ou 5 pares de calças, camisas e outras coisas, interiores, mais nada. Mas não E foi difícil quando o senhor chegou ao nível de poder se orientar? Não, porque o meu irmão entrou dentro lá da coisa da imigração e foi que falou por mim. Eu vim turista. Ele falou por mim, e saímos para a rua, depois, passados uns dias, eu fui trabalhar. Em que, Sr. Rogério? Lavar a louça. É onde? Podemos Dentro saber? do aeroporto de Toronto. Ah, e o senhor então chegou a Toronto depois, é que veio para Depois, Montreal. quando cheguei, fui para Toronto e depois, em 1977, é que viemos para aqui. Fizemos cá umas visitas a um senhor que tinha uma companhia de roof, que era o Augusto Muniz. Sim, ainda existe? A companhia existe, mas o senhor Augusto já faleceu, morreu, sim. E é a esposa. E trabalhei lá uma temporada, para ele também. E depois fui trabalhar para uma companhia que eu trabalhei em Toronto, a soldadura, Aham, muito bem. serralheiro, a fazer a minha vida de serralheiro. E era difícil a altura em que o senhor decide começar a pensar como é que eu vou fazer? Nessa altura o senhor não era casado, ou era? Quando vim para aqui, já estava aqui para Montreal. Mas quando chegou a Toronto, não. Não. Como é que foi o conhecimento com a sua esposa? O meu irmão e o meu pai tinham um restaurantezinho que assavam frangos e leitões, e a irmã vivia por cima. Eu tinha a casa em Toronto, antigamente, a entrada para ir para
para o primeiro andar, tinham que entrar na casa principal, embaixo. Tinha uma escada que dava para cima. Eu estava por ali sentado e foi assim que a gente começou a conhecer. A conversar, não é? A conversar, Aham. E depois mudou-se para Montreal. Depois nós casámos e nós viemos aqui para Montreal. Sra. Ana Maria, a senhora tinha uma profissão nos Açores antes de vir. Sim, eu quando vim para o Canadá, bem, para Montreal, eu trazia a minha profissão. Eu era enfermeira, mas quando eu cheguei aqui, fui fazer a aplicação à imigração, que a gente diz, e eles lá pediram-me $2.000 para fazer a transição, para ir para a escola. E eu que não tinha dinheiro, eu não podia continuar os estudos, e eu tive que deixar e tive que ir trabalhar por uma fábrica. Fábrica de quê, Sra. Ana Maria? Fábrica de fazer roupa, na rua da Solarance e Chabanel. E lá trabalhei 5 anos. Era esses tempos, quando recordamos o passado, dava-lhe gosto ir ao trabalho todos os dias ou não era nada, era mesmo porque tinha que ganhar o dinheiro? Eu vou dizer uma coisa. É quando eu comecei a trabalhar naquela fábrica, eu não compreendia nada francês. E aquilo era tudo, praticamente, era só italianas e gregas. Tinha lá só 4 senhoras portuguesas que eu conheci lá. E eram pessoas que também estavam lá há pouco tempo. E a gente foi para lá, eu fui para lá e elas eram obrigadas a ganhar 95 cêntimos à hora. Era trabalhar de sol a sol. Aquilo ali não havia coisa, não havia neon, não havia chamás, não havia nada. Aquilo era trabalhar das 7 da manhã às 5 da tarde, todos os dias. Fazia-se $12 por semana. E a senhora tinha uma vida preenchida, porque esse tempo todo era a sua vida no trabalho e depois como é que era em casa? Em casa não se saía para a rua. A gente, quando chegava a casa, não ia para a rua. Ficámos em casa, a limpar a casa. E tinha a família, tinham filhos, vocês entretanto tiveram filhos, não é? Mas isto foi depois de eu chegar ao Canadá. Quando cheguei ao Canadá, eu não Sim. tinha filhos, eu era solteiro. Muito bem. A senhora está-me a falar de Portugal, é isto? Não, quando eu cheguei aqui ao Canadá, a eu Montreal. era solteiro. E eu fui Pois para claro. casa de umas pessoas que me adoptaram. Ok. E eu estive lá 5 anos a viver com elas. E eram portugueses? Eram açorianas, eram dos Açores também. Quer dizer o nome deles? Que é as pessoas da família do Augusto Muniz, da companhia do telhado. Sr. Muniz, E muito bem. a mãe da Teresa é que me criou. Sim. Abençoada Senhora tenha alma no descanso dela. Olha, e partilhar a nossa vida com pessoas que nos receberam com tanto sacrifício, porque é mesmo assim, nós para acolher alguém na nossa casa temos que dispor o nosso espaço para ter uma nova família connosco. E isso é muita gratidão, não há palavras para tal, não é? Sim, eu quando eu vim para cá, aquela senhora criou-me desde pequenina e nem sequer andava, ia vir-me embora. Ela entregou-me à minha mãe, porque ela me adotou com uns anos. Ok. E quando eu vim para Montreal, eu vim para a casa dela porque ela tinha-me criado. E foi um drama muito grande que tive na minha vida, porque eu criei-me com ela desde criança e depois ela veio para aqui e teve que deixar com a minha mãe. Mas ela disse-me sempre que quando eu for para o Canadá, tu vais estar comigo. E ela jantou me sério para vir estar comigo. Quando eu tive que fazer 18 anos, eu depois vim para aqui e estar com eles. Não podia vir mais cedo por causa da minha mãe. Olha, e entretanto a senhora, quando vem para Montreal, casa depois com o seu marido, que vivia em Toronto, não é verdade? Não, bem assim. Quando eu vim para Montreal, eu estive aqui 5 anos. Claro. Hoje depois tinha uma irmã minha que vinha de São Miguel. Correto. E ela trazia 2 meninos. E a minha irmã pedia, o meu aeroporto, sempre pedia ir para lá, para Toronto, para tomar conta das crianças, porque depois ela tinha que ir trabalhar de noite. E foi já lá tinha o um trabalho. engate, foi lá o engate. Pois, foi lá que eu conheci o Rogério, o meu marido. Muito bem. Sim. Mas quando eu cheguei a Toronto também era horrível, você sabe, quando cheguei a Toronto aquilo ainda é pior que o Montreal. Aquilo não tinha quase casas nenhumas, aquilo era, bem, há quase 50 anos também Toronto não tinha quase nada, aquilo começou-se a desenvolver, foi depois que começou os imigrantes a vir, porque antigamente aquilo também era bastante difícil de trabalhar lá.
Olha, e a senhora foi à escola aqui, não foi? Não, eu nunca fui à escola. Não chegou a ir à Não. escola? Depois é que fui trabalhar para... Quando eu estava em Toronto, depois eu fui trabalhar para os Simpsons, no setor dos Simpsons. Trabalhei lá ainda um bocado de tempo. Mas depois eu vim-me embora para Montreal com o meu menino, porque eu gostava mais de estar aqui. Entretanto, é isso que estávamos a falar atrás. Tiveram sim, filhos. senhor. Vocês têm 2 Eu tenho- filhos. Não, eu tenho um filho, Ok. mas eu queria praticamente o filho que ele tinha de outra senhora. Ok, muito bem. É o vosso filho, não é mesmo? Bem, Exatamente, vosso filho. Senhora Maria, então a senhora, a adaptação foi complicada ou a Teresa, a mãe da Teresa, deu-lhe aquela segurança para a senhora continuar a acreditar no Canadá? Ou quis ir embora para os Açores? não queria ir embora para os Açores. Queria? Sabe porquê? Porque quando eu cheguei aqui, eu não estava habituada com... Bem, não estava habituada com o frio, não estava habituada a trabalhar naquele trabalho, aquilo era muito difícil, porque eu tinha que estar 8 horas ao pé de uma mesa a dobrar roupa e eu não tinha... Pronto, eu não estava habituada, e porque eu estava habituada como uma menina, andava de bata branca, pronto, você sabe que no hospital é totalmente diferente. E achei aquilo uma coisa muito diferente. Mas eu não tinha outro remédio senão ficar aqui, o que é que eu ia fazer? Mas que tivesse vontade de ir-me embora tinha. Sim. No mês de abril eu chorava todos os dias. Não é que elas me tratassem mal, mas era que eu sentia muita tristeza de... Pronto, porque você sabe que era de pessoas adultas, não tinha ninguém novo, é um bocado complicado. Onde é que a senhora se quis integrar ao nível da comunidade portuguesa? Porque, a uma dada altura, é certo que se procura ouvir e falar em português, ou na igreja, ou numa associação. Como é que foi? Para falar a verdade, quando eu comecei assim a ficar um bocadinho mais adaptado ao Montreal, abri o Clube Português de Montreal, que era em cima, ali na Montreal e Solarense. E o clube havia, e a gente então, veio umas pessoas do Brasil, que eram vizinhos lá de São Miguel, e a gente de vez em quando ia lá de tarde dançar um bocado, mas era pouca gente, estavam umas 10 pessoas, porque tinha muitos poucos portugueses. Sim. E então a gente ia passar lá um bocado, mas não era sempre, lá de vez em quando. Mas não havia festas, não havia nada. Mas depois já começou a Associação Portuguesa, começou, mas já tem a Igreja de Santa Cruz também, que era na Clark, a gente ia à missa, depois a gente começou a ver pessoas, também não eram muitas. Mas depois abri a Associação Portuguesa na São Urbano, aí então já a Associação Portuguesa abri, talvez há uns 70 anos já também. Sim. Yeah. Depois começaram pessoas, é por isso que a gente conhece assim, pessoas mais antigas, porque pessoas dos pioneiros que você falou há um bocadinho, tinha lá uns poucos, não tinha muitos, também não tinha muitos portugueses assim que a gente fosse. Mas a gente ia para lá, de repente 10, 12 casais, e assim fomos começando A haver convívio. a conviver. O que é que a senhora mais gostava nesses encontros de ouvir, quando se fazia o juntamento? Era falar da língua? Era conversar de Portugal, ou falar dos Açores, ou do continente? O que é que mais gostava? Você falou uma coisa. Quando eu comecei a Associação Portuguesa, para falar sinceramente, não tinha ninguém lá dos Açores. Era quase todo o continente. Ok. As pessoas que lá iam era quase todo o continente. Porque as pessoas que aqui ensinaram a Associação Portuguesa, mais ou menos dos Açores, eram o João Luís, aquele que era o presidente da Associação Portuguesa, a esposa. Não tinha assim muito dinheiro. Estava irmão, devem estar para aqui uns 40 e tal anos, não tem mais do que isso. Portanto, era como já falou há bocado, era o Beja, era o Sr. António Mota, que morava atrás da associação, era o Firmino Ramos, era... Bom, levava as esposas, já fazia casais, não é? Foi aí que a gente começou a... Porque poucas pessoas açorianas iam à Associação Portuguesa, para falar a verdade. Agora não sei, mas antigamente ia pouca gente. É verdade. Sr. Rogério, e é isso que eu ia ao encontro do senhor. O senhor ficou sócio da associação. Sim, Há quantos anos, Sr. Rogério? já não me recordo há quantos anos. Olha, os Teve 40 e alguns, tal. não foi? Foi 20 anos. O que é que o senhor fazia na associação? Uh, Era útil, ajudava? Nós ajudava na cozinha, fazia alguma comida, preparava as mesas, punha as mesas, talheres, tudo. A gente ajudava. Depois, quando acabávamos de comer, ia tudo embora, a gente tinha que arrumar a roça toda.
Sim, E sim. a gente tinha que lavar a louça, a gente tinha que lavar a Depois, louça. mais tarde eu comecei a abrir uma discoteca, Ah, é? que era a discoteca Móvel de Santos. Uhum. Ah, sim. É, Mas era sua? minha, era minha. Ah, muito bem. E porquê que o senhor decidiu abrir uma discoteca? Porque eu sempre tive a paixão de música. Ai, gosta de música. Eu quando era pequenito, eu também já vivi em Angola, Ah, ok. E- Quantos anos esteve em Angola? 6 anos. E gostou de estar em Angola? Gostei, mas os últimos 2 anos foi na tropa. Os primeiros 4 anos meus pais estiveram lá, pensaram regressar para Portugal e o meu pai disse, não, vamos embora para Portugal, tu não vais para a tropa. Ok. Fomos para Portugal e o meu pai fez um pedido para eu não ir para a tropa. O meu pai tinha que pagar 4 contos, naquela altura era contos, depois o meu pai voltou outra vez para Angola e fiquei com a minha mãe e o meu irmão, e a minha irmã já estava casada, e eu aprendi a tocar o acórdio. Acordeão, não é? Depois o meu pai pediu ao meu pai para me comprar um acórdio. Eu disse, não, vais trabalhar e compras tu. E eu esqueci-me completamente de tocar o acórdio. Eu aprendi a música, a letra, não? Eu tocava Sim. foi um filho de um primo do meu pai que também estava lá, e que ele tocava num conjunto, ele tocava bateria, tocava guitarra, tocava acorde, tocava À capela. tocava tudo. Exatamente. Depois havia lá um clube também que fazia lá uns bailarincos e nós íamos para lá passar um bocadinho de tempo. Tem saudades desse tempo? Como? Tem saudades desse tempo? Sim. Agora, já não temos nada de advertimentos como tínhamos antigamente. Olha, e a discoteca que o senhor tinha, onde se deslocava, onde é que o senhor ia com a sua discoteca? Eu guardava lá dentro da associação, era todos os fins de semana lá estava a tocar música, ou fazia batizados, casamentos. Ok. E acha que esse tempo... E nas festas de Santo Cristo. Também. Eu que lá estava sempre com o meu sistema de som. Olha, e como é que era as festas do Santo Cristo? É um bom testemunho. É capaz de me dar uma ideia como é que era nesse tempo? Naquela altura que eu estava lá era muito boa, muita gente. Era muita Pois, gente. a sua esposa é açoriana e sabe que isso para os açorianos é um valor que não tenha nada que seja compensável em termos de ser tão afeccionado com o povo, não é? Porque em 77 o tempo que eu vim lá de Toronto aqui, o Tiago Augusto Muniz era da direção das festas do Do Santo Cristo. Santo Cristo. Ok. Ele estava a beber em Los Armão, eu vinha com ele, passava ali o dia com ele. Aqui era ao lado onde era antigamente a ferma. Sim, ali no bairro, pois, no bairro. Depois o padre que lá estava foi-se embora para Portugal. Depois abriram ali na Santo Urbano e Rachel. Que era uma antiga sinagoga. Era. Era, não era? Era. Aquilo foi um presente que houve um acordo para que fosse feita essa negociação, não foi? Foi um acordo que houve, compraram aquilo muito barato e abriram ali a igreja, e por trás da igreja fizeram os apartamentos para as pessoas beberem, Exatamente. para portugueses para irem para lá beber. Ok. Eu quando conhecia ali onde está agora a igreja, aquilo era tudo uma cova que não estava ali nada. Não existia. Era só terra e árvores. Depois é que fizeram, limparam aquilo e fabricaram lá a igreja. O senhor contribuiu para a construção da igreja? Assim, Em quê? foi dar dinheiro.
Mas mãos e braços também fez? Não, porque eu trabalhava numa companhia e não podia ir para lá. Não tinha tempo. Mas aquilo foi tudo feito por portugueses. Dei algum dinheiro. Aquilo foi tudo feito pelos portugueses. Sim. Senhora Maria, a senhora lembra-se? Lembram? Os portugueses iam para lá e aquilo, o governo não deu nada à liga. Aquilo foi tudo feito Por benfeitores. butos não lucrativos, é sim senhor. E que a Igreja Portuguesa não pertence à diocese, nem pertence a nada. Os portugueses deram, mas os portugueses quando é para a Igreja eles deram muito, muito. Agora talvez não dão tanto, mas naquele tempo davam muito. Companhias davam material, as pessoas iam para lá trabalhar, fazer chão e tudo. Aquilo foi quase tudo feito por pessoas, quase tudo voluntário. Sim, Sim, senhora. mas senhora Maria, nós sabemos que a diocese tem um papel importante naquela igreja, porque se acontece alguma vez alguma coisa, a diocese é a primeira. Sim, Porque aquilo é uma missão, tem um papel junto da comunidade, mas a comunidade tem que estimar o que tem. sim, mas isto veio, eles aderiram aquilo à Diocese do Vaticano, depois da igreja está feita, não foi enquanto estava para fazer. Mas tiveram que pôr que aquilo é uma igreja. Mas o Vaticano não deu nada para ali, porque sei de certeza que teve lá gente a trabalhar, como o Sr. José Freitas, a família toda dele estiveram lá a trabalhar, e o governo não dava nada, nem o Vaticano deu nada para ali. Claro, claro. Mas a senhora sabe que houveram benfeitores que deram imenso dinheiro. Sim, senhora. Sim, senhora. Olha, o Sr. Mota deu muito dinheiro para ali. Sim, senhora. Muitos, muitos. Bem, eu não posso estar agora a nomear nomes de pessoas, porque Claro. de repente pode afligir a vida da Certo, pessoa. correto. Mas teve pessoas que deram muito mesmo. Senhora Maria, e a senhora recorda as festas do Senhor Santo Cristo, mas acontecem mais tarde o Divino Espírito Santo. A senhora lembra-se quando começou o Espírito Santo em O Espírito Montreal? Santo começou, talvez. O Espírito Santo não tem muitos anos assim. Não tem tantos, pois não? O Espírito Santo deve estar para aí, bebi 25, 30 anos, nem sequer tem isso. O que começou isso? Também foi um grupo de Irmandade do Divino Espírito Santo que começaram. Sim, eu lembro-me que o marido da Ana Tércia esteve envolvido na fundação da festa Tiago Augusto também estava. do Divino Espírito Santo. Tiago Augusto Muniz também era do Espírito Santo, que ele vinha com o traque dele, que ele trazia os tracos dele, que ele ia buscar os animais com o traque do Sr. Muniz. O Sr. Muniz teve muitos anos também nesta Irmandade. Estamos a falar daquele senhor que está ligado a Santa Teresa, o senhor Eduino Muniz. Não. O Não é Sr. esse? Augusto Muniz. Augusto. Participou muito para o Santo Cristo, depois o Espírito Santo. Eles emprestavam os tracos que eles tinham da companhia. Eles iam para o farm do, como é que se chama aquele senhor? Do Balança, e buscar os animais, pronto, eles iam buscar os animais e eles traziam as vaquinhas, tudo ali naquilo. E eles também dei muito dinheiro para ali. Senhora Maria, o Divino Espírito Santo exige que se façam bem as festas, exige, no bom termo, é que se faça bem, mas é preciso também se investir muito dinheiro, porque para dar sopas a toda a gente é preciso que haja pessoas que possam dar animais para dar ao povo. Isso é um grande investimento, porque abrir uma porta e as pessoas estarem à espera e não haver comida é uma responsabilidade para o mordomo. Pois é, e o problema que está aqui ainda não é isso. O problema que está aqui é que a maior parte daquilo, se não fazes assim, não é Espírito Santo. O Espírito Santo é para dar esmola aos pobres. É o significado da coroa do Espírito Santo, é dar esmola ao pobre. E as pessoas vão lá comer de graça. Mas agora, cabe na parte de cada pessoa, dá $5 ou $10, que penso que eles passam lá aquela... Sim. Pronto, uma coisa para pedir uma oferta. Sim. E lá dão $5, $10, as pessoas sempre dão. Mas depois tem vacas que crescem, que eles não abatam, que eles vendem. Por exemplo, de repente vais lá àquela festa, cresce uma vaca, eles vão era o Guilherme, que morreu há pouco tempo, o Sr. Guilherme Cabral, que era uma pessoa que fazia aquelas arrematações, e as pessoas compram, por exemplo, uma vaca de $200 ou $200 e metiam no pasto do Balança, que é um senhor que tem um farm, e punha lá a crescer, que era para depois ser abatidos mais tarde para dar de graça às pessoas. Senhora Maria, e há aqui também outra parte, que é fazer o bazar. Porque se não há bazar, o dinheiro não chega. Olha, cheguei as aqui. rematações, como vocês dizem, não é? Cheguei e na Rua de São Lourenço muito para o bazar de igreja.
E andava na Solarense, a gente ia de setor em setor que a gente conhecia mais Pedir. ou menos, pedia uma coisinha. Uns davam um prato, uns davam uma coisinha e a gente dava. Sim, senhor. Eu também fiz. Olha, e depois as lembranças que ficam dos grandes obreiros da nossa comunidade, homens de negócios, que abriram as portas e que puseram lá a sua integridade e que as pessoas acreditassem naquilo que eles tinham para oferecer, no sentido de um comércio, porta aberta, poderíamos dizer restaurantes, ou padarias, ou pastelarias, ou outro tipo de comércio. A senhora tem recordações Os comerciantes onde vocês iam? Vocês Sim. iam a algum lado, não é? Iam comprar o pão, Mas, iam a Saviar, onde é que iam? Eu penso que a senhora Aurora, eu não sei se posso dar o nome dela, ela às vezes também chegava a dar pão para o Rogério levar para a Associação Portuguesa. Isso então, olha, também às vezes não dava Rogério. Está a falar noutra missão. Sim, eles... Noutra maisão, exato. Isso. Eu penso que também a padaria Nossa Senhora do Rosário também acho que também davam qualquer coisa. Mas para falar sinceramente, eu não posso falar dos gestores que davam carne, porque eu não estou corrente. O Sr. Rogério tem conhecimento daqueles que eram um marco para a nossa comunidade? Sim, os comércios portugueses davam sempre alguma coisa. Ok. Quando se fazia lá festas, embora a gente comprava, eles vendiam-nos mais barato, mas também davam algumas coisas. A firma dava. Às Eu vezes quando conheci lá, por exemplo, a associação, não havia lá muita gente. Mas havia, Sr. Rogério, permita-me recordar um bocadinho, eu sei que havia o Sr. Fernando do Romados, que estava envolvido numa outra padaria antigamente. Yeah, O senhor recorda-se disso? recordo. Lembra-se? Eu lembro. Que era na Boulevard São Laurent? Os Romados. Antigamente, noutra padaria que existia. Os Romados foi mais tarde. Foi mais tarde, os Romados, mas antes. Antes era um senhor. Alivinhos, qualquer coisa. Não, era. Ele era. Era Levine's. Exatamente, qualquer coisa assim. Levine's, yeah. O Levine Bakery. O senhor era um senhor baixinho. Aí ele disse, também tinha um comércio. Ele, próximo de Otava. Eu não sei nada. Ele tinha um filho, estava casado com uma italiana, Muito bem. e depois o filho ficou lá a trabalhar mais a mulher, não é? Correto. E a italiana falava bem Estava português. muita gente. Não tem problema, mas O senhor era dali da praia. Quem é que está a falar? era continente? Yeah. Do Fernando? Não, Pronto, irá voltar. O senhor lembra-se também que antigamente havia uma rádio, segundo me falaram. O senhor lembra-se dessa rádio? lembro. Fale-me dessa rádio. Quer dizer, eu conhecia a pessoa, mas ao entrar lá dentro não É entrava. da Sr. Telmo Mendes? Era na rua, então o café. Café Central? Sim, Na Rua do Lute? sim. Ao pé onde estava lá um magazine português também, o Mas à frente um bocadinho. O Soares. Soares, exatamente. Ok. E Então havia ali a rádio. era ali, depois mais tarde ele fechou e abriram lá um restaurante. Estamos a falar do senhor que é de Braga, o Sr. António, que tem um restaurante que não sei se ainda é o proprietário, mas teve muitos anos o restaurante Porta Aberta. Sr. António. Quem abriu ali o primeiro restaurante foi aquele que abriu mais tarde abriu um na Sandinis. Da Sandinis passou aquilo e abriu. O senhor está-me a falar da Tasca? A Tasca, acho que A era. Tasca. Isso até onde? A Tasca. Mais abaixo um bocadinho, do Chouriçora, um bocadinho mais abaixo. A Tasca estava lá. Depois ele abriu ali. Na Rua Saint-Denis, que era o Sr. Manuel, que tinha o Vintage. Exatamente. O Sr. Vintage que estava na Rua Saint-Denis.
Yeah. Verdade. Depois, mais tarde, que ele abriu ali o pé da... O Boca Ibérica, mais tarde, para cima, Sim, na Rachel. Rachel, próximo da igreja. Exatamente, exatamente. Olha, e vocês, com o tempo, começaram-se a adaptar ao Canadá, nunca pensaram em voltar para trás, para Portugal? Não, eu nunca pensei em ir... Algumas vezes, vou embora para Portugal. Depois comecei-me a habituar. Pois, porque tiveram os filhos, não é, Sim Maria? Uhum. Tiveram os filhos, e os vossos filhos foram onde? À escola? Ils sont des fonds de Jésus. Em francês ou inglês? Em Francês e português. Bem, pus o meu filho na escola portuguesa, que era a senhora Luísa Pinheiro, a professora dele, era uma senhora muito boa. Ah, ok. Meu filho estava na escola Já portuguesa. era em Santa Cruz? Não. Não, era Onde é que na era? escola, tinha o Pelo, o governo dava Pelo. Pelo. Ah. O governo dava Pelo 2 horas por dia. Uhum. E a senhora Pinheiro era professora do meu filho. Graças a Dominique Villeneuve. Exatamente. Agora, permitam-me esta questão. Em relação à língua, vocês estão de acordo que tenha sido primeiro o ensino no francês ou o inglês para vocês também era igual? Não importa? Você está a falar do meu filho? O ensino na escola? Bem, na escola o meu filho não tinha outra escolha senão ir para o francês, que tinha passado a lei do 101, que eles tinham obrigado todas as crianças que não eram, que os pais que eram de outra nacionalidade, os filhos tinham que ir para a escola, porque eu não tinha escola inglesa, e ele era obrigado a ter escola inglesa para o meu filho ir para a escola inglesa. Eu não tinha escola, ele foi obrigado a ir para a escola francesa. Ok. E está contente com isso? Eu nunca perguntei, mas ele fala tanta língua, que o meu filho fala inglês, francês, português. Pois, mas a senhora, sendo uma residente no Quebec, qual é a sua opinião sobre isso? Bem, gostava mais que o meu filho fosse à escola inglesa. Eu não tinha o diploma daqui, porque quando eu vim para aqui não tinha nada de ter diplomas, nem nada disso. Naquele tempo tinha que se pagar, tinha que se translatar tudo. E eu tinha estado no colégio para ser enfermeira, tinha estado 10 anos no colégio e aprendi a falar inglês. E eu já falava inglês, francês nada, inglês. Ok. E o Sr. Rogério tem o mesmo ponto de vista que a sua esposa? Eu, quando viemos para aqui falava-se muito inglês. Era muito inglês. Porque mais tarde é que eles viraram a lei, que quando veio cá o ministro de França, como é que ele se chama? François Mitterrand? O legal, não, Charles de Gaulle. Chama- Charles de Gaulle. Ah, Chegou aqui assim, veio aqui assim, fez uma entrevista e abriu os braços e disse: Viva Quebec Livre! Foi aí que mudaram, começou o partido Quebecois e começou somente em francês. e o senhor está contente com isso? Para mim, qualquer língua servia, não era? Sim, mas visto que está numa província que é francesa, Yeah. o seu ponto de vista é Tinha que ser que francês. para si é igual. Bem, o francês ou o inglês para mim é igual. Mas eu em Toronto aprendi a falar um bocadinho de inglês, vim para aqui, quando eu fui trabalhar também falava um bocadinho de inglês, mas depois passei para outras companhias, só falavam francês, e adaptei-me a falar francês com ele, porque eu também francês não sou a 100% a falar. Olha, e vocês eram pessoas de frequentar a igreja? Iam à igreja portuguesa? Não frequentavam? É quando era festas. E gostava? Não gostava. Porquê que o senhor gostava? Aquele dia passar, não tínhamos mais nada por onde Não tínhamos outro sítio para passar ir. tempo. Ao domingo Nós era- íamos para ali passar um bocado de tempo. Mas é porque é o facto de estarmos ligados ao país, não é? Ali é em português. Língua portuguesa. Mas quando era mais nova, eu vou dizer isso, quando era mais nova, que não tinha bailes, porque os bailes havia muito depois. Sim. A gente, ao domingo da tarde, íamos todos para o aeroporto de Dorval, porque tinha um avião da CPR que chegava acho que era às 7h30, 8 horas da noite. Sim. Então a gente estava-se lá, quando a gente via aquela din-din CPR, just arrived,
Oh my God, corria tudo naquelas coisas do aeroporto do Oval, e a gente ia por ali. Depois estávamos todos cá fora e vi falar português, aquilo era uma alegria enorme. Era a alegria maior que a gente tinha aqui era ouvir falar português ao domingo, porque a gente ia para o aeroporto. Era um lugar onde se sentiam bem, não é? Aquela coisa agora é tudo câmaras, mas antigamente fazia din-din, depois dizia Canadá ou CPI, quando eles diziam que era o avião de Portugal, as pessoas já estavam a saber tomar uma cerveja, uma coisa, e ia tudo correr para aquelas casinhas que tinham as manetes e ia ver o avião. Mas se olhar para o avião já estava contente. Ó, Sr. Rogério, e a vossa primeira casa? Onde é que vocês foram morar? Foi na Vila Nova E aí na casa do Benfeito. a Vila Nova e São Dominique. E aí na casa do Benfeito. E tiveram lá quanto tempo? 10 anos, talvez. E depois foram para onde? Fomos viver para São Denis E já ri. E Já ri. Jarri, para Jarri. Depois fomos para Santo Urbano, para Clark. Ok. E da Clark, o proprietário vendeu aquilo, faleceu, os filhos também. E depois nós comprámos a casa aqui na São Michel. E a vossa casa na São Michel foi um bom investimento, não foi? Foi, Trabalharam forte para isso. claro. Então como é que era nessa altura para se comprar uma casa? Então a gente Compramos uma casa já pedido, estava com quase 30 anos. Foi em 1990. a gente fazia um pedido ao banco, à Caixa. A caixa era aberta a essa parte? Sim, a Caixa Portuguesa já estava aberta. Quando eu pedi, não foi na Caixa. Foi num outro banco. Depois é que eu transferi, porque a Caixa antigamente, onde ela está agora, não era ali. Era na Rua Solará, Num cantinho. num cantinho pequenino. Já me falaram disso. Yeah. E depois eu passei a conta lá para a Caixa. E ficou contente por ter feito esse passo. Eu até tenho lá uma coisa, e até mesmo o seguro do carro está na Casa de Jardins. Olha, mas quando o senhor adquire a sua casa, como me disse há pouco, em São Michel, era um duplex? Um triplex. É triplex. Tinha dois. Até tem 2 apartamentos pequeninos por cima, 2,5. E ficou satisfeito com esse investimento? Então, não tínhamos outra oportunidade. Pois, mas para vocês foi bom porque tornou-se rentável, não é? Foi rentável, foi. Eu também, quando comprei a casa, paguei $150 mil. Imagino hoje em dia o que é que seria. Às vezes eu sinto tanta vontade de ir embora para a minha terra. Não é que eu não gosto de estar aqui, mas infelizmente não tive ninguém que viesse aqui para o pé de mim, porque eu fui adoptado e a minha família não estava assim muito coisa, quis ir para o pé de mim, e os irmãos que estão e deixaram-me aqui sozinha. Mas às vezes sinto tanta vontade de ir para os Açores, porque nos Açores até a gente hoje em dia, já se calhar estão melhores, estão aqui. Mas também tenho três netinhas, elas aprendem... Espera aí, Sra. Maria, permita-me... As netas, qual é a força que a senhora vê nelas e diz, eu preciso de conversar isto com elas? O que é que mais gosta de falar? E ela telefonou-me, disse, a gente vai ir ao parque com as meninas. Olha, estava um bocadinho uns passeios a escorregar. A mais grande vai fazer 6 aninhos. Você não quer o que a menina me fez? Eu estava a andar no passeio e ela veio ter comigo e diz assim, vovó, ela disse em francês, vovó, faz atenção, eu não quero que tu caias, que isto está aqui escorregando, vovó. Yeah. Com 6 aninhos. Ai, aquilo me come tanto, até me arrepiei. Ela estava lá mais à frente, veio a correr e pega-me na mão, vovó, não, vem para a rua, vovó, que isto está escorregando. Eu vou tomar conta de ti, vovó. Como é que eu posso deixar estas crianças? Yeah. Ai, mas dá-me toda... Olha, e a língua? A senhora gosta de falar em português com eles? Elas não falam português, elas falam só francês. Mas não quer falar com eles em O português? pai diz que daqui diz que elas vão para a escola, mas quando... Ele quer. E ele também quer ser português. E as meninas são curiosas em saber de Portugal? Eu falo com elas muita coisa portuguesa. O que é que dizem? Eu digo a elas, ai, tu és tão linda. E ela diz, vovó diz que seja assim, tão bela. E eles não pedem para ir a Portugal?
A minha nora vai para onde Deus quiser. A gente vai mexer todos. Quer ir ver? E ela quer ver. Mas eu estive lá os Açores, eu estive no São Miguel há 2 anos, Conceição, aquilo é tão lindo. Oh, eu já Está não queria diferente, ir embora. não é? Eu não queria ir embora. Depois tenho lá os meus irmãos, tenho lá ainda a minha família. É muito diferente. Mas como o seu marido há bocadinho estava a falar, e até falou muito bem. Eu vou falar por mim, vou falar talvez por outras Pessoas. pessoas que se concernam com o meu caso. Quando eu cheguei aqui com o Totó, eu estava a trabalhar no hospital. O meu marido sabe que é verdade, que as minhas irmãs dizem que é verdade. Eu estava a trabalhar e era prendado. As pessoas gostavam de mim, trabalhava com doutores, com enfermeiros. Eu cheguei aqui, praticamente não tinha cá ninguém. Depois eu fui ao implemento, que era na Dor Certo, e eu fui lá e pedi, porque eu quando eu vim para aqui, eu tive que fazer uma aplicação de orfanato, que era órfão. Yeah, ok. Eu até podia ter o meu estudo equivalente, que era para continuar a trabalhar Do que fazia? do que fazia, ao menos ajudante de enfermeiro. E eles lá disseram, o homem disse logo, porque eu não sei agora como é que é, porque já tenho 5 ou 8 anos quase, e eles disseram que eu tinha que fazer uma aplicação de pontos, porque a gente ia fazer na imigração e fazia, por exemplo, falar aquela língua era tantos pontos, falar aquela outra coisa era pontos. E ele disse-me a mim, tu tens os pontos todos, mas tens que pagar $2.000. Naquele tempo, você sabe que naquele tempo $2.000 quanto era? $2.000 era quase 10 ou 15 como hoje. Onde é que ia buscar $2.000 para dar quando era 370 a carteira e 10 cêntimos para o telefone? Nem um cêntimo que eu tinha. Daí que se possa comparar em relação aos médicos que chegam cá, É isso. não há equivalência, perde-se grandes valores e E os grandes... doutores, mas vai chegar uma altura, senhora, que essa gente que vem para aqui, eles deixam entrar as pessoas, é isso que às vezes fica as pessoas um bocado... Coisa, porque a pessoa que vem para aqui, senhora, a pessoa para aqui, a pessoa não perde, a pessoa vai trabalhar para o governo, vai descontar, vai fazer os seus taxas tal e qual como outra pessoa qualquer. Agora está a pedir $250.000 um doutor para tornar para a universidade. Olha, às vezes estão no táxi da T, vem buscar aqui à porta, Sim. que vão levar, olha, pessoas que lá têm, rapazinhos, onde foi o rapaz que tinha 27 anos, está aqui da Algéria, ele disse que estava a estudar para advogado, mas não pode fazer nada aqui. Mas como está lá aquela guerra toda, foi o que eu estava a dizer, então o rapazinho chorou. Chegou aqui e o que é que ele vai fazer? Anda nos táxis. Porque parece que é uma coisa que é tão indignante, porque a pessoa vai fazer de advogado. Era muito melhor o rapazinho ir trabalhar para advogado que está nos táxis. Imagina que ele também era bastante severo também, como hoje, tal e qual. E perdem-se então aqueles que são profissionais, são conhecedores da matéria e que não têm essa possibilidade de mostrar o talento, não é? E daí perde-se porque só dessa maneira é que se consegue ou equivalência ou ter que pagar, como a senhora disse. Ter que pagar a universidade. Por isso as universidades estão cheias de pessoas, agora você deve ver na televisão, que as pessoas têm que ir para a universidade tirar aqueles cursos. Posso falar? Porque todos os que estão a vir para aqui, que pedem asilo político, e doutores ou enfermeiros, estes para entrar aqui têm que falar francês ou inglês. Que eles, se eles vierem para aqui e não sabem falar, não dão trabalho. Para mim têm que ir aprender a língua. Tem que ir fazer uma equivalência na escola. Equivalência. Mas isto não é Mesmo até se um formado que acaba de se formar aqui no Canadá, se for viver para Portugal, tem que fazer uma equivalência, porque não sabe o nível da língua e o nível de conhecimento. É a mesma coisa, lá em Portugal é a mesma coisa. Os únicos que têm capacidade de entrar aqui é os que vêm de França. Pois, mas o pagar, isso é diferente, não é, Sra. Maria? Porque fazer uma equivalência é uma coisa, mas agora porque você vai entrar, vai ter que pagar um valor muito grande ao nível de adquirir um curso que a senhora já o tem na mão, não é? Isso, no seu ver, deveria ser diferente, não é? Mas é porque eu podia ter trazido uns... E deveria de ter ido para a arte que nunca chegou a desempenhar. Mas ainda não acabei de ficar aqui. Pois, quando eu fiz os papéis para ficar aqui, eles pediram os documentos de onde eu estive no college. Eu fiz com os papéis. Pronto, eu tenho os papéis. Mas você sabe que o problema é que naquele tempo era
um Canadá, era como tudo muito fechado, compreende? Era uma coisa muito fechada. Mas quando eu estava lá sentada, eu estava a chorar porque eles disseram que eu não podia cá ficar. E estava sentada lá na imigração e estava lá um doutor veterinário. Eu tinha ido lá com qualquer pessoa, não sei já como é que é. Quem era esse senhor? Era um senhor que era o patrão do filho daquela senhora que me trouxe para o Canadá. Este senhor era um doutor de animais, que tinha uma clínica na Plumdon e Cota de Catarina. E este senhor olha para mim e perguntou-me porque é que eu estava tão triste. Eu estava lá, não sei porquê, já não me lembro. E eu disse a ele que não, pronto, que não queria ir embora, que a imigração, que ele tinha dito que eu não podia cá ficar. E eu disse, então, mas o que é que tu fazias quando estavas nos Açores? E ele disse, eu estava a trabalhar no hospital. E ele olha para mim, olha, ele disse, ok, eu vou ali e ainda fazer um apontamento com a secretária, e fiz o apontamento, que eu vou vir aqui mais tu. E depois, eu tinha tanto medo, senhora, você não quer saber o medo que eu fiquei. Eu sabia que aquela pessoa quem era, não conhecia ninguém. E ele disse, eu vou fazer um apontamento contigo e depois tu vais vir comigo. Depois o filho daquela senhora que me criou, foi comigo à imigração. E ele disse na imigração que eu tinha que ficar aqui. Foi ela que me pôs aquele galo. Ele disse, esta miúda vai ficar aqui, que ela vai trabalhar para a minha casa. E a mulher de imigração olha para ele e disse, mas ela não pode ficar, por causa que ela está aqui, como ela não pode ficar aqui. Eu disse, ela vai ficar. E ele disse, eu vou fazer um termo de responsabilidade que ela vai tratar da minha filha, que tem uma filha handicap, que era parte que eu tenho doente. Doente. E que ela vai tomar conta da minha filha. E então eles disseram, daí para cá começou os papéis e depois disseram que eu podia ficar, que senão eles não me deixavam ficar aqui. Porque eu não tinha dinheiro para pagar os estudos, outra eu não tinha dinheiro, eu não era filha da... ele disse, então mas aquela senhora que te mandou buscar para aqui, o que é que ela ia para ti? Disse, ela queria-me desde pequenina. E eu disse, porque é que ela não pôs o nome dela? E depois eu tive o filho daquela senhora, disse que ela já tinha 50 e tal anos quando pegou, que já não tinha certa idade. Porque em Portugal acho que é até os 50 ou qualquer coisa assim, já não me lembro bem, mas acho que era assim. Sim. E foi assim, eles deram-me a visa por causa deste senhor. Porque a imigração não queria que eu ficasse. Naquele tempo era muito difícil ficar aqui pessoas da imigração, muito, muito, muito difícil. A senhora teve medo de ir embora? Ai, Nossa Senhora, tanto que chorei, não dormia de noite. Bem, como é que ia ficar? Eu vim para aqui em dezembro, no dia 15 de dezembro que eu cheguei aqui a Montreal. Em abril, eles chamaram-me para a imigração, porque a gente só podia estar aqui 3 meses. E a gente ia fazer a aplicação e eles chamaram. E então foi quando eles me disseram que eu não podia cá ficar. E naquele tempo pagava-se bastante dinheiro para fazer a aplicação de imigração. Eu saía todos os dias às 5 da manhã de casa para ir trabalhar, pagava às 6, saía às 6 da tarde ou às 7 ou às 8. Eu tinha que lá estar às 6 horas para abrir a porta para as pessoas começarem a trabalhar. O senhor tem saudades de ter vendido a sua casa? Tenho. Porquê é que a senhora Maria decidiu vender a casa? Tem alguma razão que a forçou a vender a casa? Foi a saúde? Foi falar comigo? Com um ou com outro? Vocês tiveram que tomar essa decisão eu vendi a casa, por causa da saúde? Vendi a casa, sabe porquê, senhora Conceição? Por causa que eu esteve no hospital com ataque de coração, que ele caiu no cantinho. Ele foi trabalhar, deu qualquer coisa no cantinho e ele caiu. E aquela senhora do hospital, acho que é da João Talão, levou-me para casa. E disse-me a mim que ele não ia durar muito tempo, que ele ia durar 6 meses, que ele tinha câncer nos pulmões. E que ele já não podia respirar. Ora, o meu filho ele comprou uma casa aqui, não é muito longe daqui, estava uns 15 minutos. Ele ia ficar ali sozinho a fazer o quê naquela casa. E foi quando eu decidi pôr a casa à venda, porque o meu filho estava aqui, ele estava lá embaixo, ele estava sozinho, ele estava no hospital. O doutor disse que ele morreu. Foi tudo uma coisa muito... Depois ele saiu do hospital, tornou a ir para o cantinho logo de manhã, tornou a cair lá outra vez. A doutora diz que ele nunca mais ia ficar bem. Que a neve, ele não podia limpar a neve. Era um grande problema. O meu filho tinha que ir da casa dele lá para baixo limpar a neve. Depois também ele teve a casa dele para limpar a neve, teve a vida dele para fazer.
A senhora Maria também, com a sua saúde, houve uma dada altura, teve muito doente, não esteve? Então não tive no hospital 6 meses também, quando dei-me o tumor na cabeça, tive muito tempo no hospital para morrer. Mas recuperou bem, não foi? Bem, essa operação não recura, essa operação é de a gente é viver o dia a dia. A vontade, não é? Temos que ser, a gente tem que lutar. Porque quando o doutor toca no cérebro de uma pessoa, não é muito fácil, não. Eu quando estive no hospital, disseram que eu tinha câncer. Oh my No God. hospital de Gente Longa. Tinha um câncer nos pulmões e na próstata. E é verdade, na prostate, sim. Eu não me lembro. Deram-me, receitaram-me medicamentos, andei a tomar medicamentos, depois fui lá fazer um novo exame. Foi uma outra doutora que me atendeu, tive a olhar para o ventre. Para os resultados, que eu tive que fazer Sim. análises, e disse, o que é isto? Tu não tens câncer nenhum? Oh my God. Estragou-me a vida tudo. Quem foi a doutora que deu? Foi aqui. Estragou-me a vida Internado. tudo. O meu problema é que eu queria muita água nos pulmões. E era por isso que me custava a respirar. Depois caía para o lado, faltava uma respiração, caía para o lado. E a última vez que eu estive no hospital, um senhor lá no cantinho, teve A fazer. coisa no coração. Eu caí 2 vezes lá. Espuma por boca e eu fui para o hospital, lá fiz o tratamento ao pulmão e agora tenho que beber muita água. Eles mandam-me beber 2 litros de água por dia. Eu só tenho uma garrafinha à sua frente. Mas eu não tenho sede. Tenho diabetes, pessoas que têm diabetes já têm sempre sede, não é? Mas eu não tenho sede. Quer dizer que os diabetes não estão muito altos. É assim. Olha, mas vocês estão nesta casa, estão contentes de estar nesta casa? Eu não sei se posso falar, que eu queria dizer bem a verdade. A gente foi muito maltratados aqui, senhora. Eu, para mim, sinto-me bem aqui, porque comigo ninguém se mete, não discuto com ninguém, ando para aí sossegado. Sim, sim. A sua esposa também. A sua esposa também é uma pessoa calma. Não é por causa disso. É por causa, o problema foi este, é que as pessoas aqui não respeitam as pessoas que estão aqui a viver. Isso é outra coisa. Porque a gente podia ter ficado aqui e eu fiquei com ela lá abaixo e disse a ela que estava a fazer muito barulho, que o elevador está sempre a bater todos os 2 minutos, justamente quando eu estou a dormir, porque antes, quando a gente se mudou para aqui, não fazia barulho, porque era tudo gente de 90 anos, quase que nem saído do quarto delas. Agora esta gente que vem para aí é árabes, é de toda a raça, é para baixo, para cima no elevador, isto é um barulho aqui que a gente não pode parar nem 5 minutos, temos que ir para a rua. E ela disse que se a gente quisesse ficar, que era assim da maneira que está. Mas também, isto aqui era um RPA. RPA quer dizer que é a residência para personagem, e eles venderam isto é tudo vendido. Agora é tudo pessoas que vêm para aqui em lugar regular. Porque antigamente tinha aqui dança, tinha aqui tudo. Agora não tem nada, tiraram tudo. E então a gente estava no quarto, tínhamos uma coisa que a gente puxava, se a gente caía no chão, pronto, tinha a enfermeira, tinha tudo aqui. Agora não tem nada, zero. Senhora Maria e Sr. Rogério, vocês nos tempos mais livres fazem alguma coisa que gostam? Qual é o hobby, as coisas que mais, se calhar, ainda conseguem fazer? O senhor faz alguma coisa no seu tempo em que... Não faço nada. Sendo-me aqui no sofá, olhar para a televisão, ou ver um bocadinho de internet, vou lá para baixo, passo lá um bocado, venho para cima, é assim que passo o tempo. De manhã tomo os comprimidos, como qualquer coisinha, estou um bocado ao pé do meu filho, bebo o café expresso, depois quando é 11 horas, 11h30, venho para casa e estou aqui um bocado, estou um bocado lá para baixo. Senhora Maria, a senhora é habilidosa em fazer coisas manuais? Gosta? Gosto muito de pintar. Pois é verdade, temos aí os seus quadros, exatamente, que já me vai mostrar. A senhora é uma grande artista de Gosto de pintura. fazer chapéus, faço chapéus em malha. Também habilidosa em artes manuais. Eu faço
Às Tudo. vezes, Pintura, tricô. e quando eu não estou em casa, eu saio. Porque eu ponho as cartas, muita gente já me conhece que é onde às vezes. Era isso que eu iria chegar daqui a Eu pouco. ponho cartas, a casa das pessoas. Conheço muita gente na comunidade portuguesa. Sra. Maria, isso é um dom que nasce connosco ou aprende-se? Não, isso nasce com a pessoa. É muito importante esclarecer isso. Sim. Eu tenho este dom e eu penso que a minha netinha mais velha também tem. Porque isto foi um dom que a minha avó me deu. Porque a minha avó. E não se pode brincar com isso. A minha avó era ceguinha, ela tinha os olhos azuis como os meus. Eu estou quase cega, mas ainda não estou ceguinha. Mas a minha avó, ela dizia a gente que toda a pessoa que tem problemas numa coisa, tem sempre problemas, aumenta no outros sítios. Era isso que ela tinha. Ela sabia nem escrever, mas ela era muito esperta. Então a minha avó era como a Madre Teresa, ali ia nas freguesias, com um cestinho no braço, porque quando eu vim para aqui, você sabe muito bem, que eu nasci em 50, right? E tinha mesmo acabado a guerra do 44, que era a guerra, acho que era do Normandie. Havia muita gente doente, de tuberculose, muita gente doente que andava lá naqueles soldados que regressavam. Então, havia soldados que vinham nos barcos, no Corvo, e a minha avó é que aquele cestinho, ela tinha uns paninhos, umas coisas, e ela ia tratar de certas pessoas que vinham doentes nos barcos e tudo. E eu gostava muito de andar com ela, e ela então ela dizia a gente, naquela altura, ela dizia a gente aquilo que ela fazia. Mas eu tive sempre uma coisa, desde criança, sempre a gostar do sol e da energia. Não sei porquê, estava sempre a olhar para o sol, olhava. Tinha sempre uma coisa dentro de mim que tinha qualquer coisa que me chamava. Mas quando eu comecei na Associação Portuguesa, às vezes a gente estava-se a rir, mas era quase tudo continente. Poucas pessoas dos Açores iam à Associação Portuguesa. Mas as pessoas do continente, elas acho que creem mais nisso que Então, às vezes eu levava as cartas e os homens punham-se nas mesas do outro lado a jogar as cartas. E eu pegava nas cartas, às vezes começava a brincar. E pronto, já comecei aí, foi, até que hoje em dia já fiz cartas com artistas aqui da comunidade francesa, conheço muitos doutores, pessoas mesmo de alto nível. Pronto, já muita gente me conhece aqui. Sim. Agora... E estive a trabalhar na Witch 5 anos na Saint-Denis. Exatamente, foi lá que eu pedi-lhe uma entrevista, que estava na Voz de Portugal, pedi-lhe uma entrevista, fiz um artigo, e a senhora, a uma dada altura, começa-me a falar e eu fiquei assim, e disse-me algumas coisas que foram para mim realmente assustador. Foi. Assustador. Mas, Sra. Maria, aqui a previsão que a senhora fez da pandemia, porque a senhora tem uma visão em termos do futuro. Uhum. E quando tivemos a pandemia, tivemos ali fechados, qual foi aquilo que trabalhou em si e aquilo que a senhora estava a pensar que iria acontecer? Quando havia pandemia, era quando as pessoas chamavam mais para aqui. Diziam-me, senhora Maria, o que é que a senhora vê? Digo, senhora, a maior parte das pessoas que estão a levar vacinas vão se arrepender. E foi verdade. Porque eu fui levar uma de hoje, quando chegar a terceira já não quis ir. Porque eu disse, olha, eu penso que isto é verdade que tem muita gente que deve estar doente, mas eu penso que eu não quero controverter as coisas dos governos e nada disso, mas eu penso que a pandemia que vai acabar e muita gente vai ficar ainda mais doente que a pandemia. E é verdade, senhora, as pessoas que foram para aqui dizem, senhora Maria, olha, eu fiquei com a perna tormenta, olha, eu fiquei com isto assim. Muita gente diz que depois de levar as vacinas ficaram muito mal. Era isso que eu perguntaria à senhora. Sim. Acha que as vacinas foi um bem maior ou, porque a senhora ligada à saúde também sabe que os médicos são instrumentos nas mãos de Deus, não é? É, mas uma coisa que às vezes fica assim um bocado a pensar, quer dizer, não é que eu seja doutora, que eu não sou doutora, mas às vezes eu vejo pessoas que vão para aqui perguntar certas coisas sobre a medicina, mas é uma coisa que me fez assim ficar um bocado de coisa. Você sabe porquê? Eu vou lhe dizer. Tem aqui 3 coisas. A primeira coisa de todas, uma vacina dê para todo o mundo, a mesma vacina. Mas você sabe que nem toda a gente tem o mesmo sistema? É. Bom,
Você sabe que há pessoas que são alérgicas a certos produtos, como a comida, como a alimentação, pronto. Qualquer coisa que a gente pode até tocar numa coisa e somos alérgicos. Como é que o doutor faz a vacina e dê aquela vacina para milhões e milhões de pessoas? Muita gente devia ter feito bem, mas muitos nem sequer faz nada. Porque o sistema daquela pessoa não é igual. Mas não acha que as vacinas vieram ajudar a salvar a humanidade? Sim, mas como eu estou a dizer, a certas pessoas morreu muita gente. A vacina não ajudou porque eu tive, em vez de 2 vacinas, eu tive doente com a Covid. Que não quer dizer que a pessoa que levou a vacina que não ia morrer e que não ia ter. Depende do sistema da pessoa imunitária. Porque eu tenho toda a gente. Vou-lhe explicar. Eu tenho, por exemplo, a tia da minha nora, ela o ano passado, senhora, disseram que a mulher que ia morrer. A senhora veja como é que é. Disseram que ela que ia morrer. Isto é a relação à vacina. Disseram, tens que levar as vacinas, porque senão tu vais morrer para trás e para diante. Eles fizeram uma grande festa, ok? Vai fazer agora 2 anos. Que ela ia morrer. A parinha da mulher está ali quase como a minha, o que se passou comigo. Ela vendeu a casa, ela vendeu tudo, ela deixou de trabalhar, que trabalhava para a Vila de Montreal, e ela é uma pessoa com 50 e tal anos. O que é que acontece? A mulher está viva, o meu filho disse-me esta semana que ela está bem, que já está muito melhor do que estava de antes, e ela ainda não morreu. Portanto, aquele medicamento que ela estava a tomar, não quer dizer que aquele medicamento faça bem a ela e que vai a fazer outra pessoa. Porque cada pessoa é uma pessoa, a gente não pode dizer, porque depois vem aquela, é como os antibióticos que fazem mal a uma pessoa e outros dá alergia. Exatamente. Portanto, a gente, às vezes não deve acreditar tudo que a gente escuta. Ó Sr. Rogério, quais são os medos que o senhor tem para os seus netos? O medo que o senhor tem, porque tem netos, não é? E nós estamos numa era diferente. O meu maior medo é se eu morro de um momento para o outro. Porque os meus netos não tenho medo nenhum. Pois, ao nível do futuro. É. Porque a gente já sei perfeitamente que estas minhas 3 netas, quando começarem a chegar a uma certa idade, estudaram o que é que elas vão ter na vida, já não estamos aqui. Então o senhor está satisfeito com tudo o que fez no Canadá? Estou. E não quer voltar para Portugal? Já não tenho lá nada. Nada o prende? Não, porque a minha casa foi vendida. Lá estava, que era de nós 3, era minha, do meu irmão e da minha irmã. O meu irmão quis que eu comprasse a casa, mas o valor é ao público. Como se fosse uma pessoa qualquer? Pois, uma pessoa qualquer. Exatamente. Depois acabou por vender a casa. A casa estava valorada em 120 mil euros. Depois acabou por vender a casa por 95. Olha, e ao nível da guerra, a nível mundial temos guerra em dois pontos do planeta onde é assustador. Onde as mulheres são vítimas, as crianças, sejam inocentes. Qual é a sua previsão? A minha previsão é que isto não vai terminar assim, porque vamos ter a guerra total. Você vai ver quando for agosto, setembro, isto vai ser a guerra total. Por causa que a Rússia quer tomar conta da comunidade europeia. Isto não está nada bom. Como é que se pode travar um homem que se julga um Deus porque toda a gente anda debaixo dele? Você sabe que... Eu não sei se posso falar do Putin, até a gente até tem medo de porque você sabe que aquela pessoa que está em questão a dirigir este país, que é considerado o país maior do mundo, em 91, aquele homem tem um espírito de outra pessoa que morreu antes dele, que não fez aquilo que ele quis. Porque ele está... Toda a gente diz a mesma coisa. Aquele homem é uma pessoa dupla, não. Ele está a fazer coisa que talvez há uns anos passados dele que morreram, que a mesma coisa dele, ele está a fazer qualquer coisa que alguém não fez. Porque ele está a ser dominado constantemente. Você sabe que até pá, aquele homem tem mais força do que uma pessoa humana tem. Se você pensar bem na característica daquela pessoa, o que ele está a fazer, ele tem que ter outra pessoa ao lado dele de ferro para estar a manipular o que é que ele vai fazer. E a senhora está a querer recomendar às famílias para estarem prontas para se acautelarem ao nível de terem
os bens necessários para não Exatamente. haver problemas? Exatamente, é isso que eu digo a toda a gente. Porque eles, isto vai ser feio, porque eu já vi, outra noite também já pensei, já sonhei com isto, porque eu penso muito nestas coisas. Vai ficar escuro, tenho muita dela em casa, porque isto vai ficar escuro. E a senhora quer voltar para os Açores? Ah, isso você queria. Você queria, senhora, e já amanhã eu gosto tanto daquilo. Mas eu não posso ir por causa das minhas netinhas. Mas este ano, se Deus quiser, eu vou outra vez. Mas um dia não gostaria de voltar definitivamente para os Açores? Só por dentro do caixão. Não sei. Bem, eu gostava de estar lá, por exemplo, gostava de estar lá numa casa, estar lá 6 meses e vir para aqui 6 meses. Mas é difícil, porque não vai acontecer. Eu sei mesmo nas minhas predições. Olha, quero aproveitar os últimos momentos finais para dar recomendação, uma vez mais, que nunca é demais, à nossa juventude, porque é o nosso futuro. Bem, em que sentido é que você quer global? Oh, ok. Bem, eu digo que a juventude que tem que ter mais cuidado, porque isto da maneira que as coisas vão, que está muito mal, senhora. Especialmente às mães. Talvez eu me dedicar mais aos parentes, que seja a juventude, para tomar conta das crianças, porque isto vai haver muita crise aqui e vai haver muito problema com esta raça. Ainda é isso que ia dizer, senhora. Já está a ter muito problema aqui. Porque eles estão-se a preparar e eles vão fazer o que é que eu estou a dizer. Você vai ver o que eu estou a dizer. Atualmente. E o Canadá de ontem e o Canadá de hoje completamente diferente. Yeah. Oh my God. Oh, quando eu vim para aqui não havia ambulâncias, não havia era só uma carreta de bombeiro, não havia ambulâncias, os autobuses eram o 55, 53, 51, a downtown, aquela avenida de Orchi, aquilo era uma coisa, eu não sei compreender, aquilo era meia dúzia de casas de um lado, meia dúzia de casas do outro, quando fazia vento, parece que aquilo era um ventaneiro enorme ali. As casas eram frias. Oh my God. Eram frias. Não havia, o aquecimento era a óleo, era uma coisinha que estava na esquina, no corredor, uma coisinha assim deste tamanho, aquilo era um frio, ai meu Deus. A maneira que as coisas evoluíram, a gente passou muito. Essas pessoas que chegam agora aqui, senhora, têm um céu aberto, porque quando a gente veio para aqui, isto era aqui, era neve até o mês de junho, eles não limpavam neve na rua. A gente andava em cima da neve com essa altura, parece que estava em cima de uma montanha. Eles não limpavam neve, não havia ambulâncias, não havia, a base era de meia hora, passava uma base, tínhamos que estar meia hora a esperar na esquina, até os dois pés ficavam frisados, que tombava, partia. A gente tinha muito aqui, muito. O imigrante é que desenvolveu este país. Graças aos portugueses e a outras comunidades Nós vemos, bem, eu também, que fizeram muito por este Canadá, não é? exatamente, os italianos especialmente. E foram os italianos. portugueses que descobriram o Canadá. Mas a gente passou muito aqui, muito que eu passei aqui quando cheguei ao Canadá. Sinceramente. As ruas eram escuras, não tinha luz, a gente quase tínhamos que sentar à porta das pessoas, que a gente nem sabia já se aquela casa era ali. Não tinha quase luz nenhuma no caminho, era tudo escuro. Foi uma coisa muito. O que havia antes e o que vejo agora. Olha, você sabe que não tinha do lado dos Amours não existia São Michel, não existia. Eu penso que a Ilha dos Cerros também não tinha. O metro era só a linha cor-de-rosa, e era a linha Orange tinha maybe 5, 6 estações, e era uma outra linha de comboios, não me lembro. Só tinha 2 linhas de comboio, mais nada. Você veja lá o que é que isto já fez daí para cá. O avanço mesmo até ao nível da compra das casas. Um pão é era um 10 valor de cêntimos. A gente comprava um pão, era 10 cêntimos. 10 cêntimos. Yeah. Isso, eu não sei explicar, isso é uma coisa só quem passou é que sabe dizer quanto este país foi desenvolvido desde que vieram para aqui os imigrantes. Se os imigrantes não viessem para aqui, eu não sei o que é que isto era aqui. Mas obrigado ao Canadá, não é verdade? Sempre. Eu gosto de estar aqui, eu agradeço ao governo canadiano de me ter deixado estar aqui. Não foi fácil, mas fiquei. Mas a senhora acha que Portugal lhe poderia ter dado este tipo de vida? se estivesse lá, estava a receber a minha pensão cá aqui. Porque
quando eu fiquei doente aos 54 anos, também já nunca mais trabalhei a descontar, a minha pensão é muito pequenina. Porque os anos que eu trabalhei não descontei, porque não havia pension plan, não havia chômage, não havia nada. Quando começarem a fazer tudo isto, eu fiquei doente. Sr. Rogério. Quando ela ficou doente, eu comecei a descontar para ela ter alguma coisa de reforma. Se eu nunca descontasse para ela para ter reforma, que nós, nas companhias, a gente tínhamos que dizer se éramos solteiros ou casados, porque sendo casados, descontávamos para a família. Para a família. Sr. Rogério, olha, isso, Dona Maria, foi um gosto enorme este momento de transparência, de abertura, de estarem dispostos a falar daquilo que foi um bocadinho o Canadá para vocês. Teria que ser muitas horas de emissão para saber muito mais, mas pelo menos já ficamos com uma ideia. Todo o tempo que ela esteve no hospital, eu tinha que fazer o comer, tinha que levantar, sair de casa às 5 horas, ia trabalhar, saía às 6, chegava à casa, começava a fazer alguma coisa, olhava para o relógio, já são horas de ir para o hospital. Ia todos os dias ao hospital. Estive lá 6 meses. Assim, e cá estamos. Mas uma coisa que eu não acho bem, eu estou a falar por mim, se tiver algum problema, sou eu que estou a falar. É as pessoas que estiveram aqui, que fundaram este país, praticamente, que isto estava aqui, que quase que não existia nada, e a gente agora vai para a reforma e o governo nem sequer quer saber se a gente tem pensão pequena, se a gente não tem pensão pequena. É verdade que eu vendi a casa, não posso ser o contrário. Mas você sabe, se eu não tivesse, por exemplo, se eu tivesse a viver de renda toda a minha vida, agora na pensão nem sequer dava para pagar a renda da casa. Eu onde é que ia comer? Gostava de ir morar para Portugal? Gostava, mas o transfer do câmbio, do dinheiro, ia-me para lá, mas também é pouco. E quando se vai para Portugal é preciso pensar ou temos uma casa ou não temos. Aquilo é caro, é verdade, sim, senhor. O nível de vida também está muito alto. É o ouro que está muito alto, não é? O nível de vida, o ouro é que faz o nível ficar alto. Você sabe que temos que dar $1,50 para ter um ouro. E luxo, não é, Sra. Maria? Olha, eu quero agradecer uma vez mais o vosso carinho de abrir a porta e de nos contar a vossa história tão preciosa, porque cada história é preciosa. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família.
Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. É tão grande o seu mistério, já conhece a tradição. É tão grande o seu mistério, e dá-lhe peculiar atenção. Ajuda-me no seu império, dá-lhe peculiar atenção. Ajuda no seu império, és tudo este critério. És pesado, és presente, és tudo este critério. A graça onipotente também é este mistério. A graça onipotente também é deste mistério. Pertence à comunidade e com ela tu tens tudo. Pertence à comunidade e com ela tu tens tudo. E beijo o símbolo da Trindade, seja pela vossa saúde. Beijo
Dá licença, Não